Vocês estão bem? Tudo em paz? Trouxeram a Bíblia? Assim? Ou num tablet? Quero que vocês encontrem aí Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Este ano, eu tenho me dedicado a pregar as expressões de Jesus. E eu espero que vocês não se cansem, porque ainda existem algumas maravilhosas. Não vai dar tempo de pregar todas até o final do ano. Vamos pregar as mais significativas. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Estarás comigo no paraíso. Não chores. Mais que vencedor, status de cristão, mente de ímpio, maior e menor, cidade de Deus, está consumado. Acalma-te, aquieta-te. E hoje, por que me desamparaste? Feche os seus olhos, por favor, querido Deus, nosso amado Pai. Nós estamos aqui especialmente para fazermos duas coisas. Primeiro, para te adorar pelo que tu és. Segundo lugar, para te louvar pelo que tens feito, faz e fará. Eu peço nesta hora a bondade do nosso Deus, para que entendamos por que Jesus perguntou, por que meu Deus? Que o Espírito do Senhor, Espírito Santo, Deus Espírito Santo, motive nossa mente e coração, nos iluminando. Eu peço esta graça para todos os que estão aqui na nave da igreja, e também a mesma graça, ou as mesmas graças, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, amém. Irmãos, esta igreja tem sido uma bênção para nós aqui, os pastores, os líderes e a membresia, mas tem sido uma bênção também por diversos lugares por aí onde a nossa mensagem chega. Eu tenho recebido muitas palavras de carinho e agradecimento, e eu quero repartir com vocês essas palavras de carinho e agradecimento, porque vocês todos fazem isso aqui. Beijo carinhoso para todos os que nos acompanham. Bianca, Arado, pessoal de Monte Azul, pessoal do Sul, do Norte, do Leste, do Oeste e até de outros lugares do mundo que estão nos acompanhando, uma saudação carinhosa. Mateus capítulo 27, eu vou ler apenas 2 versos. Eu vou ler os versos 45 e depois o 46. O texto bíblico diz assim: desde a hora sexta, desde o meio-dia, até a hora nona, até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Não foi um eclipse total. Foram trevas porque o sol se negou a ver o sofrimento do seu autor. 46, por volta da hora nona, das 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo... Quando a Bíblia diz, clamou Jesus em alta voz, dizendo, ela está dizendo, gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Antes de prosseguir aqui, eu quero dizer que algumas vezes o Senhor Jesus chamou Deus, o Pai, de meu Pai. Já perceberam isso? Mas algumas vezes Ele chamou Deus, o Pai, de meu Deus. Já perceberam? É porque em Jesus, sempre, desde que Ele encarnou, esteve presente, estará para todo sempre, a natureza divino
humana. Quando ele dizia, meu pai, em quase todas as vezes era o sentimento da natureza humana, do ser humano. E quando ele dizia, meu Deus, quase sempre, não todas as vezes, era o sentimento do Deus Filho falando com o Deus Pai. Neste momento específico, quando o Senhor Jesus gritou, meu Deus, era o grito de alguém da divindade, falando com outro alguém da divindade, sentindo a separação. E foi o único, pode gravar isso, e foi o único momento em toda a história do universo em que a divindade se separou por um instante. Por quê? Por causa do peso do pecado. Olha que terrível o peso do pecado. E ele não é só terrível no caso do Senhor Jesus, o Deus Filho. Ele é terrível no seu caso e no meu também. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que estes mesmos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sobre ele, para que eles em desespero gritasse, meu Deus, por quê? Sobre ele pesavam todos os pecados da humanidade de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. São coisas que nesta vida aqui, amados, nós nunca vamos entender. Como é que o Senhor Jesus pôde pagar o preço dos pecados da humanidade toda? Se toda a humanidade de todos os tempos aceitasse o plano da salvação, toda a humanidade de todos os tempos seria salva, porque Jesus já pagou. Mas as pessoas não querem aceitar esse pagamento, elas querem continuar com a dívida, e a dívida é cruel. A dívida significa separação, e para quem não aceita o pagamento da dívida, é separação eterna, para sempre. Às vezes, nós pensamos que Deus abandonou o seu Filho Jesus na cruz, porque ele em desespero gritou, mas não abandonou. O Senhor nosso Deus, o Pai, ele estava ali junto à cruz. Observaram que nós lemos na Bíblia que da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra, mas quando as trevas de toda a terra se foram, a cruz ainda ficou envolvida em trevas. E no meio daquelas trevas que envolviam a cruz, estava Deus o Pai sofrendo com seu Filho. O que acontece é que o peso do pecado é tão grande, é tão terrível. Os pecados da humanidade criaram uma situação de tensão na mente do Senhor Jesus. E com a sua mente obnubilada, ele não pôde perceber a presença de Deus o Pai junto à cruz. É o que acontece conosco. Nós ficamos atordoados com a separação de Deus, por isso que alguns fazem bobagens. O mesmo Deus que disse, meu Pai e eu somos um, pisou o lagar sozinho. Isso é bíblico, eu não estou inventando nada. Eu queria dizer a você que foram 7 as palavras da cruz. 7. O grito de desespero aparece em 4º lugar. E se você observar, o grito de desespero está no meio. Percebeu? 3 antes, 3 frases depois, mas o grito de desespero no meio. Olha aqui para mim. Parece-me, e acho que não estou errado, que o sofrimento de Jesus, ele teve um pico na cruz. Ele teve um sofrimento terrível antes, no Getsêmani. E ele transpirou gotas de sangue, está em Lucas 22:44. Mas na cruz, o seu sofrimento chegou ao ápice. E no momento em que chegou ao ápice, ele gritou.
E então o sofrimento começou a baixar até o momento em que ele falou assim: entrego o meu espírito. E acabou. Por que me desamparaste? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, alguma vez você já gritou: por que, meu Deus? Alguma vez você já perguntou por quê? Se sentiu assim abandonado, desamparado, sozinho, a ponto de dizer assim: por que, meu Deus? Já? Uma mulher jovem acaba de sepultar o marido num assalto seguido de morte, um latrocínio. Chega em casa com a filhinha no colo, olha para o quarto, para as coisas do ex-marido, e diz assim: por que tinha que ser assim, meu Deus? Um casal jovem perde um filho com 9 anos, e o pastor vai visitar, esse pastor sou eu, e eles olham para o pastor e dizem assim: por que tinha que ser o nosso filho? Por quê? Um homem abandonado pela esposa que foi embora com outro, deixa 3 crianças para trás. O marido chega em casa, olha para as crianças, olha para o pastor e diz assim: pastor, por quê? Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Por que tinha que acontecer isso? Muitas vezes nós perguntamos por quê. Não somos só nós. A história bíblica, ela está repleta de pessoas, de histórias de pessoas, que se não está escrito que perguntaram por quê, não está escrito porque não houve necessidade, mas certamente, mentalmente, olharam para Deus e perguntaram: por que tinha que ser assim? Olha o José jogado dentro de um fosso, que talvez tivesse barata, talvez tivesse rato, talvez tivesse sapo, talvez tivesse cobra, eu não sei o que tinha lá. Não posso dizer que tudo isso estava lá, porque a cadeia alimentar destruiria alguma coisa ali, mas alguma coisa ruim tinha dentro daquele fosso. E olhando para o céu, quando o sol passava ao meio-dia, iluminando aquele fundo, ele deve ter dito para Deus assim: por que eu estou aqui? Olha a vida de Moisés. Um homem manso, a Bíblia o chama de o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que ele tratou com Deus cara a cara, mas a Bíblia diz que ele subiu no cume do Pisga, no Monte Nebo, olhou a terra, e Deus falou assim: olha a terra, mas você não vai entrar. E ele deve ter dito assim: Deus, naquela hora em que eu falei para o Senhor tirar a minha vida, ao invés de tirar a vida de todo o povo, lembra-se, Deus? E Deus deve ter dito: lembro. Por que o Senhor não me deixa entrar agora? Por quê? Claro que se nós lermos a vida de Moisés e interpretarmos corretamente a vida de Moisés do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista do homem, a vida de Moisés é um completo sucesso, porque Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, mas Deus o levou para a eternidade. Qualquer um de nós escolheria ser dirigido assim por Deus. Aliás, há um pensamento da grande escritora Ellen White, que eu reputo ser inspirada por Deus, que ela diz assim: nós nunca dirigiríamos a nossa vida de maneira diferente daquela que Deus nos dirige, se nós conhecêssemos todas as coisas do fim desde o princípio. Olha para a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Só isso, nada mais. Eu diria assim: Jó era o máximo. O máximo. No entanto, Jó passou por um sofrimento terrível, o mais terrível retratado na história. Ele poderia ter perguntado para Deus: por que está acontecendo isso comigo? Eu não fiz nada. Até ele discutiu com Deus, e Deus falou assim: ei, você consegue soltar as cadeias do Órion? Eu consigo, e Deus está soltando mesmo, e a Nova Jerusalém vai passar por lá. E nós veremos o Senhor Jesus voltando, aleluia.
Às vezes nós perguntamos por quê. Mas veja, a história de Jó termina de um jeito fantástico. Deus abençoou Jó de uma maneira impressionante. Quem não queria ser abençoado por Deus, assim como Jó o foi? Agora, gente, olha aqui. Não é só o ser humano que pergunta por quê. Deus também pergunta. Deus também pergunta. E o Senhor Jesus, na hora em que a nuvem escura o encobriu, de tal maneira que ele não podia ver a presença incessante do Pai, ele não sentiu a presença incessante do Pai, ele gritou. Está escrito aqui na palavra: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Que será que Deus responderia se tivesse respondido, hein? É gostoso ficar pensando as coisas, né? Especialmente ficar pensando as coisas de Deus. E quer uma dica? Quer ficar pensando nas coisas de Deus? Passe mais tempo com Deus. Porque se você passar mais tempo com a televisão, você vai pensar nas coisas da televisão. Não estou falando nada contra a televisão. Eu sou a favor da televisão. Eu prego na televisão. Se você passa tempo com bons livros, você vai pensar naquilo que está escrito nos bons livros. Mas se você passa tempo com livros ruins, você vai passar tempo pensando nos livros ruins. Se você passa tempo vendo coisa que não presta na internet, você vai ficar pensando nessas coisas. Mas eu prefiro passar tempo com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. Para pensar nas coisas de Deus. Se Deus tivesse respondido, o que ele teria dito? Bom, vou dizer a você que Deus pode dizer sim para os nossos gritos, Deus pode dizer não para os nossos gritos, Deus pode dizer espere um pouco para os nossos gritos, mas Deus também pode ficar em silêncio para os nossos gritos. E vou dizer a você, se você gritar e Deus não responder, e Deus ficar em silêncio, não fique aborrecido com Deus, não. Porque Deus ficou em silêncio quando Jesus Cristo gritou. Por quê? Deus não falou nada. Nada. Que tal? Se Ele não falou nada para o seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele não tem mais obrigação com você e comigo do que tinha com seu Filho, tem? Não. No mínimo, nós estaremos sendo tratados iguais à maneira como Deus tratou o seu Filho. E, gente, quantas vezes Deus não responde? Por que Deus não responde os porquês? Deus não responde os porquês porque não deve responder. Se Deus respondesse, alguma coisa sairia errado. Deus é sábio demais para errar, Deus não erra. Agora, o que não pode acontecer é eu perder a confiança em Deus, a minha devoção, só porque Deus não respondeu. Então, toda vez que Deus não responder, lembre-se de Jesus. Mas você pode se lembrar também de João Batista no calabouço de Herodes. Ele poderia ter dito assim: Jesus, primo, Senhor, eu preparei o teu caminho, dá uma solução aqui. Toda vez que Deus não responder, não se aborreça. Olha para Jesus. Desde o Getsemane até o sepulcro de José, da ceia em diante, Jesus conviveu com o silêncio de Deus. O cálice no Getsemane, a traição de Judas, as negações de Pedro, os açoites, as injúrias, as zombarias, a coroa de espinhos, os pregos, os açoites, o calvário, o abandono. O coração de Jesus não aguentou e se partiu. Um médico francês, professor doutor Barbet, escreveu um texto incrível sobre o sofrimento físico de Jesus. Obrigado, Carlos Henrique. Por que Jesus não respondeu? Por que Deus não respondeu para Jesus? Pensa. Mas se Deus tivesse respondido,
O que ele teria dito se tivesse respondido? Eu vou chamar aqui à frente 2 pessoas e mais uma ao piano. Mariana e Diogo, venham aqui. Klinger, vá para o piano, por favor. Se Deus tivesse respondido para o seu filho, o que ele teria dito, Wander? O que ele teria dito, Cleiton? O que ele teria dito, Toninho? O que ele teria dito? A turba enfurecida, o sofrimento, a natureza chorando e o sol escondendo o rosto. Mas havia algo que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta provação, alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o Pai. Deus via as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, dos céus ouviram Deus falar: não sabeis, este é meu filho que torturais, filho meu, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho
Acho que o amém é mais do que obrigado, né? Vocês são uns anjos. Obrigado, Klinger, Diogo, Mariana. Pode ser que alguma vez você tenha perguntado para Deus, por quê? E não tenha escutado Deus responder nada, né? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai vendo e vivendo muitas coisas. Eu já vivi muitas coisas. Como pai, às vezes você está perto do seu filho, mas não pode falar nada. Nada. Deus não falou nada. Mas se tivesse falado, teria dito: é o meu filho que vocês estão torturando. Eu vi o meu irmão, Domingos, voltando do cemitério depois de sepultar a esposa que foi embora vítima de câncer. E num desespero assim, ele dizia: por que, meu Deus, por quê? E você já deve ter visto alguém dizendo: por que, meu Deus? Talvez você mesmo, você mesma, tenha dito para Deus: por quê? Deus gostaria de dizer: você é meu filho, você é minha filha. Mas Deus tem que ficar em silêncio. Será que Deus ainda vai responder? Onde está Deus? Será que Deus sumiu, como alguns malditos ensinam? Desculpem os malditos, mas é isso mesmo. Deus não sumiu. Deus está onde sempre esteve. Quando você não escutar a voz de Deus, respondendo aos seus porquês, não é porque Deus abandonou você, é porque Ele estará quietinho perto de você, envolvido nas trevas que envolvem a sua cabeça, a sua mente e o seu coração. Porque o Deus que eu conheço, Ele não mente. E Ele me prometeu, e a você e a todos nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que eu conheço está aqui agora. O Deus que eu conheço está lá no hospital, com o Benjamin, o filho do pastor Robson, que deve sair hoje, se Deus permitir, ou amanhã cedo, já está bem, graças a Deus. O Deus que eu conheço, Ele vai com a gente no cemitério, Ele chora com a gente. Um dia, que não está muito longe do dia de hoje, Ele limpará todas as nossas lágrimas, todas. E aqueles porquês que Ele não pôde responder, ou nós não podemos ouvir a sua resposta, não pudemos ouvir a sua resposta, Ele vai nos explicar. Hoje eu quero chamar aqui perto do altar as pessoas que têm um porquê na vida. Não é para todo mundo, não. Mas se você tem um porquê não respondido, vem aqui. Quero pedir uma bênção de Deus sobre você. Pode vir aqui. Vem aqui. Não é para todos. É para uns poucos que ainda esperam uma resposta de Deus. Pode ser que essa resposta não venha hoje, nem amanhã, e em nenhum momento até o dia da volta de Jesus, mas não faz mal. Se ela não vier, saiba que mesmo assim Deus está perto de você. Deus vai segurar a sua mão, vai tocar o seu coração. Senhor Deus,
Obrigado. Obrigado porque a tua presença é constante e incondicional na nossa vida. Mesmo quando nós fazemos coisas erradas, o Senhor nunca nos abandona. Muito obrigado. Pai, muitos porquês perpassam pela nossa mente, pelo nosso coração. Quantas coisas para as quais nós não temos uma resposta clara, definitiva. Não faz mal. A tua presença é suficiente para nós. A tua graça nos basta, meu Deus. Mas, Senhor, se tiver algum porquê que o Senhor deseja responder, faça isso agora. Responda agora. Mas se não é do teu plano soberano de amor responder, dá-nos a convicção plena de que o Senhor está perto de nós, nos sustentando. Sustenta-nos com teu Santo Espírito, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, com teu perdão, com teu amor. Dá uma olhada aqui para o teu povo, não só aqui. Há uma outra multidão que nos acompanha na internet, que também tem muitos porquês na vida. Pai, enquanto o conflito não terminar, nós nunca vamos entender certas coisas, mas uma coisa o Senhor pode ter certeza, nós também nunca vamos deixar de confiar no Senhor. É a nossa âncora, é a nossa segurança, é a nossa fortaleza, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Que este restante de sábado seja um momento excepcional, fantástico, maravilhoso na nossa vida. Que a tua presença se faça sentir em cada um de nós. Nós teremos em seguida a escola sabatina. Abençoa o teu povo. Teremos também uma reunião especial com a liderança da escola sabatina. Abençoa esses líderes, todos nós. Nossos desbravadores no Campuri, nossos líderes, nossos irmãos, nossa família, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém? Amém.